Lá no Rio de Janeiro, o Paes caiu 7 pontos percentuais, né, mas segue na liderança com 57%. Ramagem vai 18%. Não deu tempo da gente fechar a arte, mas aqui eu falo rapidamente. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes é líder, deve levar em primeiro turno. Ele tem hoje 57% das intenções de voto, mas ele caiu 7 pontos percentuais. O Ramagem, com apoio do Bolsonaro, está com 18% e o Tarcísio Mota ficou estagnado com 4%. No Rio de Janeiro, o cabo eleitoral Jair Bolsonaro tem funcionado muito bem para o Ramagem. Ele era um personagem, ele era um político desconhecido. O Bolsonaro caiu, desculpe aqui a expressão, caiu de cabeça, né, na campanha do Ramagem. Nesse momento fez efeito, principalmente puxado pelo efeito pela televisão, pela propaganda de rádio e TV. É bom lembrar, eu estou falando aqui, não é do programa eleitoral, mas da inserção ali, quando você está em casa, almoçando, vendo a sessão da tarde, aparece um vídeo do candidato, e isso de fato tem um impacto maior do que a propaganda eleitoral. Então, Rodolfo, falando rapidamente do Rio de Janeiro, porque a gente vai falar também de BH, temos aqui o Bolsonaro, nesse caso específico, funcionando como um bom cabo eleitoral. Mostra alguma força, né? Mas o desafio no Rio de Janeiro é muito, muito, muito grande, né? Assim, você considerar que que o líder perdeu 7 pontos e ele ainda está, assim, à beira, né, da possibilidade de ganhar no primeiro turno, por enquanto, né? Porque aí é aquela coisa, é tendência, a gente fala. Então pode ser que o Bolsonaro continue empurrando o Ramagem para a eleição. E aí, se tiver um segundo turno no Rio de Janeiro, aí realmente, ainda que o Bolsonaro não consiga fazer o candidato dele lá na prefeitura, vai ser uma demonstração de força relevante. Trazer o nosso carioca da Gema, o nosso Alexandre Borges, porque hoje ele vai ser nosso multi-homem, né? Que a gente vai falar tanto do Rio de Janeiro quanto também de X, né? Mas eu vou deixar o X um pouco para mais tarde. Ô, Ale, é porque eu não queria cansar a tua voz, querido. Oi, desculpe. Olha a desculpa esfarrapada que o apresentador dá no ar, né? Brincadeira. Alexandre está desligado. Cadê teu microfone, Ale? Cadê o on? Gente, é só falar do X, eu acho que a gente já está sendo censurado pelo Xandão aqui. Vamos ver se a gente consegue estabelecer aí o nosso Alexandre Borges para falar do Rio de Janeiro, nosso carioca da Gema, nosso multi-homem. Só eu que estou desbloqueado hoje aqui, Wilson. Só eu que estou desbloqueado, o resto tá todo mundo bloqueado aí. Tá todo mundo bloqueado. Tá todo mundo bloqueado. Acho que é o efeito do X aqui no nosso aqui no nosso programa. Rapaz, que não tá fácil, viu? Não tá fácil. Ale, voltou? Hoje tá difícil de manter o programa, viu? Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Tá. Eu sei que não, você que eu acho Quando eu fico tentando botar o microfone de volta, você me derruba, você nunca vai saber se eu voltei ou não. Não, mas aí você colou. Não, Alexandre, para de história. Eu sei que você estava mandando aquela mensagem para Alexandre de Moraes pedindo clemência para ele te liberar. Vai, vamos combinar. Mas sem dúvida. A gente estava aqui, né, articulando, né? Claro. Bom, Ale, e aí? Falando rapidamente do Rio de Janeiro, Bolsonaro é um cabo eleitoral, um bom cabo eleitoral, ou a figura do Paz ali, paz e amor, já tem um certo desgaste? Qual é a sua visão, querido? Olha, eu acho o seguinte, a eleição no Rio de Janeiro, que era uma eleição que parecia consolidada, esse resultado foi um resultado espantoso. Porque é claro que o Alexandre Ramagem não deve passar o Eduardo Paes, mas a meta dele agora é forçar um segundo turno. E para ter segundo turno, é só o Eduardo Paes ter 49% dos votos válidos para baixo. Né? E isso, pela tendência, pelo que a gente está vendo ali das curvas, é pelo menos possível. Então, voltou a ter alguma emoção, uma eleição que não tinha emoção nenhuma. Né? O Eduardo Paes, que é um vascaíno doente, eu acho que ele está querendo ser o Botafogo de 2023, né? Que tinha um campeonato ganho e, de repente, está colocando a coisa ali na baila. Né? Porque o Eduardo, ele... Claro que tem o mérito do Ramagem, não quero tirar o mérito do Ramagem, porque ele realmente bolsonarizou a campanha dele é segurança pública, eu sou delegado, e eu persegui rede de pedofilia, e não sei o que, aí bota o Bolsonaro tomando facada, e tal. Então, assim, para quem está assistindo o programa de TV, é um programa assim, bolsonarista no talo, né? E com o apoio do Bolsonaro, da família e tal, isso claramente está tendo um impacto aqui no Rio de Janeiro, que é a terra do bolsonarismo, mas também eu acho que a gente tem que acreditar o Eduardo Paes ter mordido as iscas jogadas pelo Ramagem.
Porque se o Eduardo Paes continua na dele, de líder, ignorando, talvez ele tivesse um pouco mais resistente. Mas ele está batendo boca, ele está com direito de resposta, um dá direito de resposta. Então ele assumiu o Ramagem como adversário. E as pessoas estão olhando e falam assim, opa, a tendência do eleitor é essa. Ele fala, então peraí, então o Ramagem tem chance? O Eduardo Paes está discutindo, está batendo boca com ele, então talvez aí começa aquela migração do voto útil, começa a esvaziar as outras candidaturas de direita, como a do Rodrigo Amorim, do União Brasil, como da Carol Esponza, que eu até ia fazer um comentário rápido e tal, do Partido Novo. Então, assim, essas candidaturas que estavam ali brigando por 1, por 2, por 3, elas começam a realmente cair. O Tarcísio Mota do PSOL está ali no 4 e fica por ali. Mas me parece que está dando uma emoçãozinha aí no final. Ainda é cedo para dizer que vai ter segundo turno, mas já não é mais impossível. Último comentário sobre a Carol Esponza. Ela bota aí, bota a imagem aí, Matheus. Eu boto a imagem aí, que eu ia levantar para o nosso Alexandre Borges, porque a Carol Esponza do Novo teve uma que tá aí. Comente aí, vai ter esponjado. Foi um negócio muito engraçado. Eu recebi da assessoria dela e achei curioso, né, que agora ela está assumindo esse apelido de esponja, né, que é um trocadilho esponja com esponja, e que foi dito que foi uma coisa das ruas, que as pessoas confundiam na hora de falar, e foi uma coisa meio natural. E aí ela pegou esse tema, que é um tema que em campanhas de direita funciona há muito tempo, desde do Jânio Quadros. Jânio Quadros era o vai, vassourinha. Né? Essa coisa de limpar, higienizar, uma coisa meio sanitária, entendeu? De tirar os vermes, de tirar os ratos, de tirar a sujeira. O Fernando Collor fazia muito isso na campanha dele para presidente, em 89, que ele ia tirar os ratos e tal. Então, isso é uma coisa que, para o eleitor de direita, de alguma forma, funciona. Então, claro, está muito longe de ameaçar qualquer coisa, mas para quem tem 1%, se for para 2%, se for para 3%, se for para 5%, já ganhou alguma coisa, já cacifou aí algum capital político para, eventualmente, daqui a 2 anos, tentar alguma outra coisa. E lá em Belo Horizonte, né, a capital mundial do pão de queijo, né, digamos assim, o apresentador Mauro Tramonte, ele é líder das pesquisas com 28% dos votos. Aê, muito bem, Matheus. Fábio Noman com 20% e o Bruno Engler, do PL, com 18%. Ali, ó, há uma briga, de fato, pelo segundo turno entre Fábio Noman e o Bruno Engler. Duda Salabert, que estava aí há algumas pesquisas atrás, né, disputando essa vice-liderança, agora já ficou no patamar de 10%. Então, assim, a tendência é que você vai ter um segundo turno em BH. A questão é qual vai ser o candidato que irá para o segundo turno. Mas quem comenta isso direitinho é o nosso correspondente lá de BH, o Ricardo Kertmann. Matheus, solta o comentário do Kertmann, por gentileza. Muito boa tarde, Wilson. Muito boa tarde também para todos os nossos antagonistas. Prazeraço estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre essa mais nova pesquisa publicada pela Quest para as eleições aqui da capital de Minas Gerais. Olha, era uma pesquisa muito aguardada, viu, Wilson? Porque tinha muita boataria esses últimos dias envolvendo os 3 principais candidatos. Dizia-se muito aqui pelos bastidores dos partidos e mesmo conversando também diretamente com alguns responsáveis pelas campanhas, a previsão que todo mundo imaginava era que o deputado Mauro Tramonte, né, hoje líder das pesquisas, candidato pelos Republicanos, que ele desidratasse de um bom tamanho, na verdade. Todo mundo esperava uma queda nessa popularidade dele, nessas intenções de voto que ele vem tendo. Ao mesmo tempo, né, as pessoas também tinham a expectativa que com a massificação das propagandas eleitorais, o prefeito Fuad Noma, que deu uma subida, ele teve uma subida muito vertiginosa desde a penúltima pesquisa para a última, né? Eu quero dizer, não esta que foi publicada hoje, mas a anterior, ele saiu de 9 pontos percentuais para 20 pontos. E como essa campanha se intensificou, esperava-se por parte da campanha dele, da turma que cuida da campanha dele, esperava-se a continuidade dessa subida, o que não aconteceu. Ou seja, os 2 principais candidatos que estavam mais à frente, o Tramonte, que tinha antes 27%, né, agora está com 28%, oscilou um pouquinho para cima dentro da margem de erro, e o Fuad, que na última pesquisa apareceu com 20% e manteve os 20%, o que se esperava era um encontro, né, uma aproximação entre esses 2 números, e não aconteceu.
Outro fato interessante também, inclusive dentro até da campanha do Bruno Engler, eu conversei com algumas pessoas ligadas a essa campanha e eles estavam com certo receio do Engler não só não ter subido nada, como até ter caído um pouquinho. Só que aí ele oscilou também dentro da margem de erro, mas ele oscilou para o alto. Ele saiu de 16% para 18%. Ou seja, continua nessa questão aí, nessa disputa pelo segundo lugar, tudo muito embolado. E nem mesmo a liderança do Mauro Tramonte é comemorada. Ninguém dá isso como uma coisa certa. As eleições aqui em Belo Horizonte, elas continuam totalmente abertas. Mais de 50% dos eleitores declararam que ainda não tem certeza do voto, ainda não cravam realmente em quem vai votar. Alguns candidatos, o atual presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Gabriel Azevedo, que também é candidato, ele é candidato pelo MDB, aparece com pouca intenção de voto, algo como 2%, 3% ou 4% às vezes. Ele mesmo diz que ele é conhecido, ele é desconhecido por cerca de 70% do eleitorado, segundo as informações que ele tem, e ainda acredita que pode dar uma subida. Então realmente está tudo muito indefinido. Ao contrário de São Paulo, pessoal, a gente teve uma movimentação muito interessante essa semana aqui, mas não foi por causa de uma cadeirada de um candidato em outro, não foi isso não. Mas um fato bastante grave, eu até publiquei isso numa coluna ontem para o Antagonista. A campanha do Mauro Tramonte tem sentido esse fato, eu vou explicar para vocês o que ocorreu. Todo mundo aqui de Belo Horizonte, talvez vocês em São Paulo também tenham conhecimento, o Alexandre Calil, que foi prefeito de BH, um prefeito que saiu com uma popularidade bastante elevada até, mas que nas eleições, ele saiu para disputar as eleições de 2022 e foi derrotado em primeiro turno, de forma cachapante pelo atual governador Romeu Zema. O Alexandre Calil saiu do PSD, que é o partido do atual prefeito, Fuad Noman. O Fuad Noman era o vice do Calil na eleição anterior, e rumou para o Republicanos, do Mauro Tramonte. Curioso é que o Republicanos fez uma parceria, uma coligação com o Novo. A vice do Mauro Tramonte é a ex-secretária de Planejamento e Gestão do governo Zema, a Luísa Barreto. Uma coisa que era impensável você colocar numa mesma chapa, numa mesma campanha, Alexandre Calil e Zema, que se enfrentaram de forma bastante ríspida nessas eleições, na disputa pelo governo de 22. Pois bem, o Alexandre Calil contratou para sua campanha de 2022, utilizando-se do Diretório Municipal da Comissão Provisória Municipal do PSD, uma agência de comunicação daquela ex-deputada lá do Sul, a Manuela Dávila, vocês se lembram dela, né? Ele contratou a empresa dela para cuidar de redes sociais. Só que ele fez 2 contratos. Um oficial, que foi declarado à Justiça Eleitoral e que consta da campanha dele, e o outro por fora, um outro não declarado, utilizando a Comissão Municipal, a Comissão Provisória do PSD. Esse contrato, além de não ter sido declarado, o que configuraria, como dizem os juristas, em tese, caixa 2 de campanha, além de não ter sido declarado, eles não pagaram a Manuela. Ela entrou com uma ação judicial contra o PSD, fazendo essa cobrança. Aí o site, o Fator, parceiro do Antagonista, aqui em Belo Horizonte, teve acesso à documentação, publicou isso em primeira mão, publicou não só a ação judicial, como os 2 contratos, tanto oficial como não declarado. E isso ganhou as manchetes nacionais, inclusive, aí em São Paulo, Rio de Janeiro. E isso causou um constrangimento enorme na campanha do Tramonte, porque tanto o Alexandre Calil está ao lado do Tramonte, fazendo campanha pública, como o responsável pela assinatura desse contrato, Adalclever Lopes, aliado de Alexandre Calil histórico, homem de confiança de Calil, está também na campanha do Tramonte como coordenador. O Calil indicou ele para lá. Ou seja, Calil e Tramonte Calil e Adalclever estão na campanha do Tramonte. E com a divulgação desses fatos, realmente causou um constrangimento. Eles se mantêm calados, nem Tramonte, nem Calil fizeram qualquer declaração, e a gente tem que esperar mais alguns dias, vamos ver se as próximas pesquisas captam se esse fato ocasionou alguma corrosão na imagem do Tramonte ou se isso vai perturbar de alguma forma o andamento da campanha. Aí em São Paulo, eu particularmente, depois daquela cena lamentável, né, da cadeirada do Datena no Marçal, eu achava que aquilo ia ter alguma repercussão, mas pelos números divulgados hoje também praticamente não aconteceu nada. O Marçal oscilou um pouquinho para baixo, mas dentro do que a turma chama margem de erro.
Olha, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: as eleições municipais aqui em Belo Horizonte, eu vou repetir isso, estão longe de estarem definidas, tanto para quem vai para o segundo turno, como até mesmo, em caso de segundo turno, quem vai vencer. Todos os movimentos que foram feitos pelos candidatos até agora, movimentos mais bruscos, o Bolsonaro teve aqui recentemente tentando alavancar a candidatura do Engler, não surtiram grande efeito. O presidente Lula continua totalmente ausente do debate eleitoral aqui de Belo Horizonte. Ele ficou de vir participar de um evento com o candidato do PT, Rogério Correia, que está lá embaixo, também não veio. Ou seja, a questão é realmente local, a questão é realmente entre esses três candidatos, né? Mauro Tramonte, que está em primeiro, Fuad Nome em segundo e Bruno Engler em terceiro. Vamos ver se isso muda alguma coisa para os próximos dias, para as próximas semanas, e quem sabe, né, algum fato novo para trazer um pouco mais de calor, um pouco mais de emoção para as eleições aqui de BH. Pessoal, brigadão, beijo para todo mundo.